Você sabia que a regra de escolha para membros do TCU, TCE, STF, STJ e tribunais de justiça serve para todos no Brasil inteiro, menos para Carlos Brandão? Pois é, a regra é simples e clara. A escolha do presidente da República e dos governadores para membros destes tribunais é livre, desde que sejam cumpridos os requisitos constitucionais: idade, reputação, saber técnico e, no caso dos tribunais de contas, pelo menos 10 anos atuando na área. É isso, tá na Constituição, tá na regra do jogo. Mas, no Maranhão, tudo indica que o ministro Flávio Dino inventou uma outra regra. Se for Carlos Brandão o governador, não pode. E sabe a ironia da história? Não foi proibido com Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, João Castelo, Rosiana Sarney, Jackson Lago, Zé Reinaldo, Dilma e Lula. Nenhum foi impedido de fazer a escolha. Mas agora que o governador é o Carlos Brandão, mudou tudo de figura. E toda essa pataquada começou quando o Solidariedade, partido comandado no Maranhão pela irmã do deputado estadual Atelino Neto, que é esposo da senadora Ana Paula, que era suplente do ministro Flávio Dino, decidiu entrar no STF. Gente, que pensamento maldoso é esse? É só coincidência. É só coincidência. E depois que o Solidariedade entrou no Supremo Tribunal Federal, apareceu uma advogada lá de Minas Gerais, que não tem absolutamente nada com o processo, dizendo que o governador Carlos Brandão cometeu crime ao indicar um advogado conhecido dele para o cargo de membro do Tribunal de Contas do Estado. Aí nessa hora você pensa, não, Linhares, aí não tem problema nenhum. Se a lei permite, todo mundo sempre fez, faz e vai continuar fazendo, é claro que vão arquivar essa denúncia. Nananina não. O ministro Flávio Dino enviou a denúncia da tal advogada para ser investigada pela Polícia Federal. Isso mesmo que você ouviu. O Flávio Dino está mandando a Polícia Federal investigar o Carlos Brandão pelo fato do Carlos Brandão ter aplicado uma regra que foi responsável pela condução do próprio Flávio Dino para o STF. Se amizade, militância política, atuação partidária, relação profissional ou familiar fossem critérios que invalidassem uma indicação, aí seria a radicalização da desgranha. Gilmar Mendes era advogado-geral da União quando foi indicado ao STF pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Onélia Santana, esposa do ministro da Educação e ex-governador do Ceará Camilo Santana, foi indicada para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Dias Toffoli era advogado do PT e do próprio Lula quando foi indicado ao STF. Daniela Barbalho, esposa do atual ministro Helder Barbalho e ex-governador do Pará, foi conduzida ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Alexandre de Moraes era ministro da Justiça e amigo de Michel Temer quando foi indicado ao STF por ele. Mas o melhor da história eu deixei para o fim. E Flávio Dino? Flávio Dino visitava Lula quando ele estava preso. Tem toda uma história umbilical ligada à esquerda. E foi indicado ao STF por Lula. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Nenhum desses casos que eu citei suscitou investigação criminal. E vocês sabem por quê? Porque não foram crimes, porque estão dentro da lei. Você discorda da lei? Então a gente está do mesmo lado. Eu também discordo muito dessa lei. Mas o fato é que ela existe e já foi utilizada por várias outras pessoas ao longo da história desse país. Não tem esse negócio de servir para uns e não servir para outros. E a gente bem sabe porque essa lei está mudando para cima do governador do Maranhão. Virou desafeto de quem não devia, né?
Só que tem um outro detalhezinho. Quando era governador do estado, Flávio Dino indicou para o Tribunal de Contas um cidadão chamado Marcelo Tavares, que era secretário do governo de Flávio Dino e amigo pessoal de Flávio Dino, nutrindo uma relação de proximidade com o governador muito maior do que a de Flávio Costa mantém com Carlos Brandão. E ninguém saiu gritando pelas ruas de São Luís dizendo que era crime. Se isso não for hipocrisia institucional, eu não sei o que é. Se nós estivéssemos vivendo hoje um clima de normalidade, o mínimo que o STF deveria fazer com essa denunciazinha fajuta dessa advogada de Minas Gerais era dar a ela o destino que merece: a lata do lixo. Ah, Linhares, mas você tá defendendo o Brandão! Vou explicar por quê. Porque hoje é o Brandão, amanhã pode ser qualquer um. E se a população não der um basta nessa mania que alguns ministros têm de criminalizar normas constitucionais para atingir adversários, aí é o fim do Estado Democrático de Direito. E também tem uma outra coisa aqui. Vou sair em defesa do Flávio Dino. Eu acho que se ele tem alguma rixa com o Carlos Brandão, ele deveria resolver isso da melhor forma possível, renunciando ao cargo de ministro e saindo candidato nas eleições de 2026. Largue a toga, venha disputar a eleição, ministro. O Maranhão clama por sua candidatura. Mas se decidir continuar ministro, Vossa Excelência tem que agir como juiz e não como político. Meu nome é José Linhares Júnior. Se você gostou desse vídeo, é muito importante para mim que você curta, comente e compartilhe. Também me siga nas redes sociais. Basta digitar José Linhares JR que você me acha em qualquer uma delas. A audiência de vocês é a melhor recompensa que o meu trabalho pode ter. Sejam legais uns com os outros e até a próxima.